Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente, seja louvado por cada instante de nossa vida, por cada instante de todas as vidas. Esse é o convite de Deus para mim, para você. Louvar a Deus, não somente pela sua vida, pela minha vida, mas louvar a Deus por todas as vidas, que esse grande desejo de Deus, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, louvamos a Deus por todas as vidas, damos graças a Ele por todo ser que vive e respira, como diz o Salmo, tudo que vive e respira, louve o Senhor. E Nossa Senhora, em Fátima, nos ensinou uma oração e pediu que nós a rezássemos para que essa misericórdia de Deus se estenda cada vez a mais pessoas. Senhor, eu creio, espero, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Nossa Senhora pede para repetirmos essa oração muitas vezes, porque muitos não creem, como pede o próprio Jesus. Jesus nos pede, não acumuleis para vós tesouros na terra, acumulai para vós tesouros no céu. Não trabalhem somente pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. E hoje tomamos o Evangelho de São Mateus, o capítulo 7, versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vós o conhecereis. Interessante esse último versículo, penúltimo versículo. Toda árvore que não dá frutos, não dá bons frutos, é cortada e jogada ao fogo. Nós vemos, por exemplo, muitas famílias, muitas, entre aspas, boas famílias, mas se você considerar os seus avós, pessoas, na maioria das vezes, muito devotas, que rezavam o terço em família. Eu me lembro que a gente passava sempre por uma família, morava no sítio, não tinha luz elétrica naquele tempo, não era tão afastado assim, mas não tinha luz elétrica. Então, se reuniam ali na sala, à luz de velas, ou às vezes até à luz de um lampião, para rezar o terço. Não tinha televisão, mas depois de um dia de cansaço, de trabalho pesado, o sentar-se ali na sala, alguns de joelho, outros, as pessoas mais de idade, ficavam sentadas, os mais novos ficavam de joelhos rezando o terço, e ali eles estavam dando frutos bons. Veja como é uma família. Se o seu pai não rezava, você não reza também. Se você não reza, teu filho não vai rezar, teus netos também não. Uma árvore boa dá fruto bom. Claro, hoje nós precisamos nos esforçar para sair dessa roda
viva dessa bola de neve que cresce o materialismo a cada dia. Cada dia é preciso dar aos filhos coisas cada vez mais caras. O pai precisa trabalhar mais para sustentar o filho, porque o filho quer coisas cada vez mais caras. Mas o importante nessa palavra, que Jesus nos diz hoje: toda árvore boa dá bons frutos. Virão a vós falsos profetas, vestidos de cordeiros, com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, lobos vorazes. Quantas vezes você vai aí, anda pelas religiões, principalmente parece que o consumismo, o materialismo envolveu também as religiões. Ninguém mais prega sobre o bem que se faz ao outro, o bem que se pode fazer. O bem que se pode fazer numa família, o pai rezando, a mãe rezando, os filhos rezando. Então precisa de uma TV, depois de um videogame, depois de um celular, depois cada vez mais sofisticados. Você conhece, eu não preciso me alongar nesse assunto, mas essa palavra de hoje, ela diz nesse versículo, nos penúltimos versículos: toda a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O que é um bom fruto para Deus? Imagine você, mesmo que você tenha uma boa família, pai e mãe se dão bem, os filhos respeitam os pais respeitam os filhos, e você trabalhou bastante para formar os teus filhos, para dar aos teus filhos uma profissão. Isso está certo também, é bom, não é condenável de maneira alguma. Mas a pergunta fica assim, a pergunta é esta: quanto tempo você deu da sua vida para ensinar o teu filho? Eu não digo ensinar, explicar para ele: olha aqui, Deus, o catecismo é esse, você não mata, não rouba, não faz, não cobiça coisas alheias, não fala mal do próximo. Não é assim que se diz, não é assim que se ensina. O pai e a mãe têm diante de Deus o dever de dar bons frutos. E Jesus vai dizer: não trabalhem pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Quanto você viu o seu pai frequentar uma igreja, quanto você o vê frequentar a igreja, você está dizendo ao teu filho que aquilo é importante para a sua vida. E um dia ele vai reconhecer que aquilo é importante para a vida dele. Mesmo que não haja palavras, mesmo que você se sente na sala, fique rezando o seu terço, ou se todos estão na sala vendo televisão, vendo programas às vezes de contar piada, todo mundo dá rezado, você se retira no teu quarto e lá reza o teu terço. Uma hora ou outra um filho vai passar, vai ver você sentado na cama, ou lá na cozinha, olhando para um quadro de Nossa Senhora rezando o terço. Você ou está ensinando nessa hora. É claro, se você pode recitar a Bíblia toda para o teu filho, se você não reza, se você não dispõe do teu tempo para trabalhar pelo alimento que não perece, que dura até a vida eterna, porque qual é o alimento que dura a vida eterna? Para nós, católicos, é a Sagrada Eucaristia, não existe outro alimento. Claro, a palavra é um alimento para a nossa razão, para a nossa consciência, para o nosso espírito, mas, como diz São Paulo, não nos enganemos. Como diz São Paulo, vai dizer claramente, insiste nisso: eu desejo o bem, mas eu faço o mal.
Quem me livrará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, que pelo sacrifício eterno de Cristo, Ele nos chamou para uma vida nova. Aquele que morreu, aquele que foi batizado, morreu para o mundo, ele vive em Cristo. Então, se você fala aos teus filhos através dos teus atos, é muito diferente do que falar através de palavras. Por exemplo, as catequistas hoje reclamam muito que os pais não dão importância à catequese dos filhos. Os pais levam a criança na catequese para fazer a primeira comunhão, primeira Eucaristia, se alimentarem do corpo e sangue de Jesus. E os próprios pais, o pai ou a mãe, não vão à missa, não vão com o filho, não incentivam o filho a ir lá. Vejam, a palavra que você pode dizer ao teu filho é a tua presença naquilo que te alimenta, naquilo que te sustenta. Se o pai, durante toda uma vida, não deu importância à fé, não participou da igreja, não frequentou, uma frase de Santo Agostinho que é muito bonita: ninguém ama aquilo que não conhece. Então é preciso do teu tempo. O tempo é preciosíssimo para você aprender a palavra. Quando você vai numa missa, você está ouvindo a palavra, você está celebrando o sacrifício eterno de Cristo, que redime o homem. Cordeiro de Deus, você vai rezar antes da comunhão: que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Claro, e essa paz é muito mais do que uma ausência de conflito, uma ausência de brigas. Essa paz é a certeza de que você está juntando um tesouro lá no céu, de que você está trabalhando pelo um alimento que não perece, que dura até a vida eterna. Jesus falou isso. Não trabalhem tanto tendo alimento, tendo uma casa, um teto para te abrigar. Vamos louvar a Deus. Ainda hoje encontrei um amigo de muitos anos, né? E ele me disse com grande alegria, né? Nós temos a certeza que Deus vai cuidar de nós. E é bonito ouvir isso. Mora sozinho, então ele estava dizendo isso. Nós temos a certeza, nós confiamos em Deus. Nós temos a certeza que Deus cuida de nós. É claro, nós sabemos na teoria isso, mas cada pessoa que a gente encontra, que acredita naquilo, reforça também a nossa fé, nos anima, nos ensina a crer com mais profundidade, com mais liberdade, com mais intensidade naquilo que nós já sabemos. Cada pessoa que nós vemos, eu vejo às vezes uma pessoa diferente entrar na igreja que a gente não está acostumado a vê-la por ali. Então a gente se alegra, porque começou a caminhar na fé, começou a trabalhar pelo alimento que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Quem nos dá esse alimento é o Filho do Homem. Nós lembramos aqui, lembra, a videira verdadeira o ramo está, assim como o ramo está unido ao tronco principal da videira, assim também nós devemos estar unidos a Cristo, recebendo dessa seiva. Nós cremos que Jesus é o nosso Deus, e como Deus Ele pode e quer dar o seu corpo e sangue para o nosso alimento. Então, por isso que São Paulo vai dizer com tanta propriedade, com tanta alegria: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A certeza, então, aqui, nesse evangelho que lemos, nós vemos também que toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus também dá muito claramente
prega para nós, anuncia, nos explica claramente na parábola daquele homem que teve uma grande colheita e disse para si mesmo: regala-te, bebe, regala-te, goza a vida, porque você tem bens para muitos anos, você está seguro. E ele vai dizer: hoje mesmo virão pedir conta da tua vida. O que você vai dar em troca da tua vida? Teu dinheiro, naquele exemplo, né, naquele tempo, teu trigo. Hoje vai dar o quê? A tua casa, a tua fazenda, teus carros novos de luxo. O que você vai dar em troca da tua vida? Acabou tudo. Então, Jesus está nos convidando a falar com a nossa vida para os nossos filhos. Eu disse, mesmo que você tenha uma boa família, bons filhos, que todos trabalham honestamente, que são honestos, mas você nunca ensinou para eles o caminho da vida eterna. Aí, o que acontece muitas vezes, é claro, a gente sabe que não existe dor maior para uma mãe do que perder um filho. Sabemos disso. Vemos muitas mães entrando em depressão profunda pela perda de um filho. Mas aquele que acredita é diferente. Aí entra em desespero, começa a procurar 1000 coisas. Onde falam que o filho está, ela vai lá, não está mais. Então, ora, trabalhar pelo alimento que não perece. Se você deu ao teu filho aquilo que lhe era necessário para viver, você vai ter a certeza que ele está junto de Deus. Quanta depressão de mães que perderam filhos, se lamentando durante uma vida inteira. Mas pouco tempo atrás ainda falava com uma mãe que tem fé. Não, eu tenho certeza que ele está em Deus. Ele recebeu o exemplo da mãe. Olha o consolo da mãe. Essa nossa vida é brevíssima. Quem tem mais idade se lembra, até outro dia você estava brincando, jogando bola, jogando bolinha, brincando de boneca. Hoje, aquilo parece que foi ontem. É uma sombra que passa a nossa vida, diz o Evangelho. É como uma erva que você tira, como uma pequena grão, um pequeno ramo de uma folha que você tira, aí de tarde ela já está seca. Enquanto ela está unida ao ramo, ela tem vida. E essa é a forma que Deus nos deu para termos a vida, estarmos unidos a Ele, pelo seu corpo e sangue. Por isso é tão maravilhosa a Igreja Católica, porque conservou a tradição dos primeiros apóstolos, toda a doutrina. Tudo nos foi ensinado lá desde Jesus Cristo. Nós já citamos várias vezes aqui. São Jerônimo traduziu a Bíblia toda dos originais, que são grego, aramaico, e traduziu tudo para o latim, que era uma língua corrente naquela época. Era uma língua que se falava, o povo falava, tanto é que se chama Vulgata, que era do povo, uma língua que todo mundo falava. Isso foi no ano 380, 390, 400, no ano 400, veja, e ali ele estava muito próximo dos apóstolos que ensinavam a verdadeira doutrina. Isso é magistério, isso é tradição da igreja. E nós somos felizes porque vemos que recebemos dos apóstolos a doutrina, lá de Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, todos os apóstolos. Nós recebemos dele a doutrina que confessamos. Não tomamos um dia, né? Tantas pessoas hoje se pressupondo sabedores da palavra, pregadores da palavra, mas aqui nós vemos, são lobos vorazes, não estão ensinando bem, pelo contrário,
igrejas ensinando o materialismo. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não tinha nada. Era a sua vida que pregava. Nós, como João vai dizer, nós tocamos o verbo da vida. Nós vimos esse exemplo nos animando. Nós vimos a alegria, nós vimos a força daquele ser que falava de Deus e que era Deus e que é Deus. Foi Deus que nos ensinou. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Veja, por exemplo, as pessoas que fazem hemodiálise 2, 3 horas, 2, 3 vezes por semana. O que será preciso para nós? É claro, às vezes as doenças se tornam bênçãos na nossa vida, porque não paramos enquanto não adoecemos. Então, antes que adoeçamos, antes que a agrura, os espinhos da vida, através de uma doença, de um problema de família, venha nos incomodar, venha nos torturar, muito melhor é que descubramos, tratemos de arrumar o tempo para trabalhar pela vida eterna, passar isso para os nossos filhos. Os filhos, por exemplo, que saem da catequese, os pais ficam preocupados, vamos passar o dia no clube. Você pode fazer isso? É claro que pode, mas priorizar, buscar em primeiro lugar a palavra do Cristo, o reino de Deus e a sua justiça. Agora, teu filho vai na catequese, você quer passear sábado e domingo, não procura uma missa, aí ele vai lá, faz a primeira comunhão, alimento que dura até a vida eterna. Nós não estamos brincando de viver, isso vai passar, tua vida vai passar, a minha vai passar, e é só essa vida que nós temos. Se você acredita em outra doutrina, você não acredita na Bíblia. Olha a palavra que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, como está determinado por Deus, São Paulo dizendo que os homens morram uma só vez e depois serão julgados, em seguida vem o juízo. Se você acredita em outras vidas, problema seu, em reencarnação, mas a Bíblia não diz isso, e é isso que nós cremos. Quem nos salvou foi o autor de nossas vidas. Jesus é o autor de nossas vidas, Ele é o nosso Deus, o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo ensinou aos apóstolos, temos uma única vida para conseguirmos a vida eterna. A figueira que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A nossa vida, não importa que você... isso é bom, é claro que é bom você ter uma boa família, bons filhos, honestos, é maravilhoso, mas você é muito mais trabalhar pelo alimento que não perece, trabalhar pelo alimento que dura até a vida eterna, dar tempo da sua vida. Não vai esperar o quê? Uma hemodiálise? Perder 8, 10 horas por semana sentado numa cadeira fazendo limpeza do seu sangue? E você não dá meia hora, 1 hora do teu fim de semana, 2 horas? Claro que é necessário muito mais do que isso, para que você não fique, entre aspas, como se dizia, um católico apostólico relaxado. Então, a semente que foi colocada em você precisa virar uma árvore frondosa e que dê fruto de vida eterna. Que pelo seu testemunho, pela sua vida, você testemunhe aos teus filhos, aos teus netos, que você crê naquilo, que a tua vida depende daquilo, porque a tua vida nesse mundo vai passar e vai passar muito rapidamente, como passou a nossa, como está passando a nossa. Tudo é muito rápido, não dá
para fazer aquilo, não deu para fazer aquilo que a gente queria, não vai dar para fazer aquilo que a gente quer. Digo humanamente falando, construir as coisas que nós queremos construir. Então, Jesus está se incentivando a todos nós, ou iluminando a todos nós, uma palavra melhor. Você tem só essa vida, está escrito aqui na Bíblia. Os homens vivem uma só vez, depois você vai ser julgado por Deus. Julgado por quê? Porque Ele te convidou para a vida eterna. Quem não crê no Filho do Homem já está condenado. Já está condenado, porque recebeu de Deus a vida, o ser, a respiração, e nunca procurou conhecê-lo. Você não vê tantos exemplos na vida natural de um pai que às vezes nunca procura conhecer o filho, ou filho que nunca procura conhecer o pai? Que coisa triste! Ou a mãe ou o pai. O filho, não, quero conhecer a minha mãe, eu quero conhecer. Nós precisamos de mãe, precisamos de pai na vida natural, mas nós muito mais nos encantamos e, claro, convidamos a todos para bebermos desse alimento que dura até a vida eterna que o Filho do Homem nos deu. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não vivemos pela nossa força, pela nossa vontade, vivemos pelo amor, pela misericórdia de Deus que quer nos alimentar e quer nos levar a uma vida eterna. Nem isso, por exemplo, toda descrita no Apocalipse, onde não há mais dor, não há mais lágrima, não há mais luto, não há mais morte, a morte já foi extinguida. É nisso que nós cremos, é por isso que trabalhamos, é isso que buscamos. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, dê a todos nós, a mim e a você, a graça de sermos fiéis ao Evangelho, não por sermos melhores. Jesus reza por todos nós, rezou por todos nós. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que me enviaste. Pai, fazei com que todos creiam. Olha, Pai, por aqueles que estão no mundo, eu rezo por aqueles que vão dizer a Tua palavra, para que os outros creiam nele como creem em mim. Jesus rezando para que todos creiam na palavra que é fiel à igreja, na palavra que é orientada pelos apóstolos, pela igreja. Jesus rezou para que, assim como me ouviram, ouçam também aqueles que vão falar de Ti, meu Pai. Oração de Jesus ao Pai, pedindo que todos cresçam, que todos creiamos em Deus, que demos do nosso tempo, da nossa vida, para que não sejamos uma árvore frondosa, cheia de folhas, sem nenhum fruto. Grandes folhas, você pode considerar os progressos desta vida. Eu estudei, eu me formei, eu sou advogado, sou médico, sou engenheiro, eu sou qualquer outra coisa, tenho uma bela profissão, sou um dentista, ganho muito bem, formei todos os meus filhos. E a tua alma, o que você vai dar em troca dela? Dinheiro não interessa para Deus, embora tenha religiões aí que estão obcecadas, transtornadas de tanto amor ao dinheiro. Mas tudo é meu, o que vocês vão me dar? Nada. O que vocês podem fazer é apenas me amar e receber a vida que eu quero vos dar. É a palavra de Jesus. Então, cada dia mais, claro, todos os dias, rezaram por nós, para que nós um dia tivéssemos fé. Vamos rezar por todos, para que outras pessoas tenham fé. Nós, claro, não só nossos parentes, mas tanto mal no mundo, todo mundo reclama do mal no mundo. E às vezes você vai numa igreja e tem pouca gente. O que é isso? Deus pode transformar o mundo. Se aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado.
Tudo é possível ao que crê. Se aquele que tem crê começa a rezar pela sua casa, pela sua família, pelo seu país, Deus há de nos dar essa graça. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos nós, se compadeça, derrame sobre você e sobre mim a sua misericórdia, a sua graça, a sua paz nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.